Olá pessoal, agora mais um vídeo, tá? Um vídeo só com resolução de exercícios da sessão 5.3, tá? Então, exercícios da sessão 5.3, uma das sessões mais importantes do nosso curso, ok? Sessão 5.3, Teorema Fundamental do Cálculo, ok? Vou fazer alguns exercícios aqui, o vídeo pode ficar um pouco longo, mas tem bastante informação aí, tá? E claro que o objetivo é compreender bem o teorema fundamental, tá? Lembrando que o teorema fundamental do cálculo, o que a gente tem como hipótese? A gente tem uma função f, uma função f contínua num certo intervalinho fechado limitado a b, né? Só para relembrar. Ok? O que a gente fez? A gente definiu uma função que eu chamei de f grande, que para cada x no intervalinho AB, eu vou lá e pego um x no AB, eu defino essa função integral aqui. Ou seja, eu vou somar desde o A até o x a minha função f pequena dada. Tá? Isso com x no intervalinho AB. Tá? O que a gente justificou, né? O que diz o teorema fundamental do cálculo? Então, se você tiver uma função f contínua no intervalo fechado limitado a b, e você definir essa função f grande, são as parciais de área, né? Que já comentamos um pouco sobre isso. A gente chegou a duas conclusões, tá? Uma delas é que se você derivar essa função f grande com relação a x, o resultado, a gente fez as continhas, né? Lá no vídeo sobre o teorema fundamental do cálculo, tá? Fez as continhas e chegamos que isso é uma verdade, tá? Para todo x no intervalo AB. Tá? Ou seja, isso mostrou para a gente um resultado bem bacana, que diz que toda função contínua, no fechado limitado a b, tem primitiva. Okay? Essa é uma primitiva construída, né? Uma função integral, primitiva teórica, ok? Mas é uma primitiva. Tá? E a gente usou essa parte A para justificar a parte B, que é a parte que a gente usa bastante para fazer cálculos, né? Ok? Se a gente somar de A até B a função f original, lembrando que essa soma aqui é o limite, quando n tende a infinito. Por definição, essa soma é esse limite aqui, não podemos esquecer isso, tá? De f, x estrela, delta x, tá? A gente justificou que essa conta, muitas vezes um tanto chata ou até impossível, né? Ok? Ela é exatamente g de b menos g de a, ou seja, a variação total de uma certa função g. Mas quem é essa função g? Exatamente uma primitiva da função f, tá? Que você precisa buscar, ok? Ou seja, se a gente conseguir pagar esse pedágio aqui, ou seja, achar uma primitiva da função f original, essa integral aqui, que por definição é isso, é exatamente a variação total dessa primitiva, tá ok? Então, o objetivo agora do vídeo, o objetivo principal é tentar, na verdade, aplicar mais esse resultado aqui do que esse, ok? O resultado B a gente vai fazer muito no decorrer do curso, mas o resultado A, ele é muito pouco, vamos dizer assim, explorado, tá? Nos cursos de cálculo, né? Passa às vezes até um pouco despercebido, ok? Para muitos alunos. Então, a ideia é aqueles que tiverem interesse, né, se divirtam aí com os exercícios que eu vou ilustrar, eu vou apresentar para vocês, tá? Lembrando que a gente está com o livro do Stuart, né, o nosso livro texto, edição 7, tá? Isso é bem importante, tá? Então vamos começar. O primeiro exercício, o primeiro exemplo, é o exercício 5, tá? Da sessão 5.3. É um exercício que pede um pouco para a gente ilustrar essa parte A do teorema fundamental do cálculo, ok? Então, olha só o que ele faz. Ele vai lá e define para a gente uma função g pequena, que é exatamente somar de 1 até x a quadrática, bem conhecida, né? T quadrado, a função que para cada t associa t quadrado, ok? Um comentário aqui, se a gente colocar t aqui, tá? E colocar o gráfico dela, a função que para cada t associa t quadrado, a gente teria mais ou menos isso, né? É mais ou menos uma quadrática aí, ok? Acho que todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? Tá? E vamos pegar aqui o ponto que é referencial aqui, o ponto 1, tá? Então,
Então, vamos colocar o ponto 1 aqui, ele está fixo, ok? E, claro, vamos colocar aqui também que essa função aqui, o gráfico é f de t igual a t quadrado, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu plotei os pontos da forma t quadrado, ok? Obviamente que a imagem do 1 aqui é o próprio 1, tá? Então, o que essa função está fazendo? A gente chama essa função definida desse jeito de função integral, né? Eu estou somando, né? Se você entrar com x, eu estou somando do 1 até o x essa função. Segunda definição que a gente tem, né? De integral, ok? Então, por exemplo, se eu chegasse aqui, quanto é g de 1? G de 1, né? Então, entra x, o x está aqui. G de 1 é a integral de 1 até 1 de t quadrado dt. Ou seja, eu vou somar de 1 até 1t quadrado, ou seja, é zero. Então, essa função g, a imagem da entrada 1 é zero. Ok? Se eu colocasse aqui, isso é só para ilustrar, tá, gente? O que seria g de 2? G de 2 seria a integral de 1 até 2 de t quadrado dt. Ok? Ou seja, ilustrando aqui, vamos colocar o ponto 2 aqui, ó, tá? O que seria esse valor g de 2? Tá? O objetivo meu é ilustrar, tá, gente? Só ilustrar. Seria exatamente essa área aqui. Não estou preocupado com a conta por enquanto. Perfeito? Por exemplo, o que seria g de 0? A g de 0 é a integral de 1 até 0 de t quadrado dt. Ok? Essa integral, a gente já trabalhou com ela. Eu posso trocar aqui a ordem dos elementos de integração aqui, né? Dos limites de integração. Tá? E vai ficar exatamente t quadrado dt. Essa integral aqui, integral de 0 até 1 de t quadrado, a gente já fez a conta, né? Dá até para usar o teorema fundamental, né? Isso é menos 1/3. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? O g de 0 é essa integral de 1 até 0. Então, eu estou indo daqui até aqui, certo? Então, vai ser essa área aqui, só que com sinal ao contrário, ok? Porque eu estou somando de 1 até 0 e não de 0 até 1. Perfeito? Então, essa ilustração que eu apresentei para vocês aqui, essas continhas, é simplesmente para mostrar mais ou menos como essa função aqui funciona. Agora, observa, a função que para cada t associa t quadrado, ela é contínua na reta toda, ok? Então, independente do x que você pega aqui, certo? Eu posso sempre utilizar o teorema fundamental do cálculo aqui para tentar buscar, a parte A, né, para tentar buscar a derivada dessa função. Tá? O que o teorema fundamental do cálculo diz? Né? Que se essa função aqui for contínua no intervalo com extremos 1 e alguma coisa, certo? Então, essa função definida nesse mesmo intervalo com extremos 1 e alguma coisa, vai ser derivável. E a gente sabe qual é a cara da derivada. Ok? É isso que eu vou abordar agora. Tá? Então, só para a gente ganhar espaço, vamos apagar aqui. Ok? O que o teorema fundamental do cálculo, então, fala para a gente, né? Teorema fundamental do cálculo, a parte A. Que essa função g, já que o integrando aqui é contínuo na reta toda, independente do x que você pegue, você pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá? E o teorema fundamental do cálculo diz que a derivada dessa função aqui com relação a x é exatamente o integrando no ponto x, ou seja, x quadrado. Tá? Observa que eu não conheço a função g a priori explícita, né? Ela é dada como uma soma, por isso uma função integral, mas a derivada dá isso. Tá? Esse exercício é bacana, por quê? Porque eu posso explicitar a função g. Ó, a função g é a integral de 1 até x de t quadrado dt. Eu posso usar a parte 2, a parte b do teorema fundamental do cálculo, né? Por quê? A primitiva da função t quadrado ela é conhecida. Né? Uma delas, né? T ao cubo sobre 3. Vou calcular isso de 1 até x, só para ver quanto que eu tenho de resposta, né? Então, vai ficar x ao cubo sobre 3, né? Menos 1/3. Ok? X ao cubo sobre 3 menos 1/3. Então, a função g, eu posso apresentar ela de maneira explícita. Por que foi possível fazer isso? Porque eu consegui pagar o pedágio e achar a primitiva da função integrando aqui, ok? Que é a nossa função f. Nem sempre esse pedágio é fácil ou possível de pagar. Tá? Agora, observe, se a gente agora chegar aqui e pegar a nossa função g e derivar, né? Então,
Achei a primitiva, fiz a conta e explicitei. Ok? Se você derivar isso com relação a x, 3x² sobre 3 vai dar x². Ok? Menos constante. Derivada constante é zero. Tá? E observe, né, que antes eu queria saber quanto que era a função g, por exemplo, no ponto 1. Era integral de 1 até 1, né? Agora, se você olhar aqui, vai ficar 1/3 menos 1/3, ou seja, dá zero. Quanto que é g de 2? G de 2 é exatamente essa área aqui, a integral de 1 até 2. Agora a gente já sabe quanto dá, porque eu tenho a expressão explícita da função g. Então é 2 ao cubo sobre 3 menos 1/3. Né? Concorda? A g do x é exatamente dado por isso. Então, 8/3 menos 1/3, ou seja, 7/3. E se você pegar o g de 0, quanto que é o g de 0? 0 menos 1/3, que é exatamente o que a gente tinha observado antes. Tá? Então, observa, esse exemplo é um exemplo meramente ilustrativo, tá? Para mostrar para a gente como que o teorema fundamental age, como que ele funciona, os resultados, claro. Tá ok? E, obviamente, muitas funções, elas são dadas com uma expressão desse tipo, só que o cálculo é exato, ou seja, explícito, né? Você se livrar da integral, ele é praticamente impossível. Okay? Um exemplo típico disso vocês vão ver quando estudar estatística, tá? A parte de distribuições normais, as gaussianas, tá? Aqui você tem uma exponencial de menos t² que aparece, ok? E a primitiva de exponencial de menos t², do ponto de vista... na verdade, você sempre vai ter que usar procedimentos numéricos para fazer esse cálculo aqui. Claro, se essa função aqui for exponencial de menos t². Ou seja, logo ali, em estatística, a gente tem situações, né, bem interessantes onde a primitiva você não consegue calcular. Ok? Agora vamos para um próximo exemplo. Agora já direcionando os nossos exemplos para calculeira mesmo, tá? Esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, tá? Essa função exponencial de menos t², ela vai aparecer no exercício 8. A gente vai definir no exercício 8 uma função g que para cada x associa a integral de 3 até x de exponencial de t² menos t dt. Ou seja, eu estou pegando essa função aqui e somando de 3 até x. Tá? Aqui só lembrar algumas coisas, né? Essa função que aparece aqui, né, é uma função, primeiro, para cada t, associa t² menos t. Ou seja, a função que para cada t associa t² menos t é uma quadrática. Ou seja, essa função é contínua na reta toda. Perfeito? E depois você tem uma outra função que para cada t associa exponencial de t. Né? Ou seja, entra t, sai t² menos 3. E depois entra esse cara aqui e sai exponencial de t² menos t. Como essa função é contínua na reta toda e essa também, a composição das duas vai ser também. Então, não preciso me preocupar com a hipótese, tendo em vista que essa função aqui é contínua na reta toda. Então, o teorema fundamental do cálculo, nesse caso, é aplicável. Né? Como o exercício pede simplesmente para você calcular a derivada da função g, ou seja, como que essa função aqui varia, né, em x, ok? É simplesmente você usar direto o teorema fundamental do cálculo. Né? Eu estou somando de uma constante até x uma função. Okay? Essa função é contínua na reta toda, em particular, no intervalo com extremos 3 e alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser mais infinito, menos infinito, não tem problema. Tá? Então, essa derivada vai ser exatamente integrando no ponto x. Ok? Pergunta, professor, não dá para fazer como a gente fez no exercício anterior, de achar uma primitiva, fazer as continhas? Bem-vindo agora às funções integrais, tá? Essa função aqui, g, a gente entende ela. Você está somando essa função de 3 até x. Você pode ir lá no GeoGebra, fazer o gráfico dessa função aqui e marcar o intervalinho 3 até um x que você quer e ver qual é a areazinha lá, ok? Porém, a primitiva dessa função, usando funções elementares, ok? A soma, produtos, subtração e divisão de funções conhecidas e, claro, somas finitas, essa primitiva é impossível de se calcular, ok? Mas
Por mais que eu não tenha uma expressão explícita para essa função integral, eu sei a derivada dela, explicitamente. Tá? Fica o registro aqui, quem estiver assistindo esse curso, que você tentar achar uma primitiva dessa função aqui, na verdade, essa função aqui você não consegue a primitiva, ok? Usando, como eu te falei, recursos de cálculo 1, beleza? Você vai precisar usar expansão em séries, ou seja, escrever a primitiva como somas infinitas, tá? E lembrando, tá? Se a gente colocar o menos aqui, esse protótipo aqui, certo? É muito relevante lá na disciplina de probabilidade estatística, tá? Porque, de alguma forma, se você somar aqui de um certo A até um certo B, tá? Isso daqui normalmente está relacionado a uma probabilidade, ok? Mas isso fica lá para estatística, tá, ok? Isso é mais um comentário, tá? Por isso que muitas vezes nos cursos, nos livros, né, nas referências de estatística e probabilidade, tem muitas tabelas que aproximam esse número do ponto de vista numérico, porque a gente não consegue calcular ele do ponto de vista exato, ok? Então, esse é o exemplo que eu queria discutir com vocês. Tá? Um outro exercício, exercício 12 do nosso livro texto, tá? A gente define uma função g grande como sendo a integral de x até 1 de cosseno de raiz de s ds. Qual o objetivo? Calcular a derivada dessa função aqui. Claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se a função integrando aqui é contínua no intervalo com extremos 1 em alguma coisa. Tá? Fica atentos aqui que o s aqui que está entrando, ele tem que ser maior ou igual que zero. Ok? Então, se você pegar um s maior ou igual que zero e para esse s você associar raiz de s, ok? Essa função aqui, ela é contínua para todo s maior ou igual que zero. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai aplicar o cosseno no que sair, né? Na resposta que sair. Então, pensa numa outra função aqui, que para cada s associa cosseno de s. Por que eu estou pensando nessas duas funções? Vai entrar um s não negativo, sai raiz de s. Esse raiz de s entra aqui e sai cosseno de raiz de s. Como essa função aqui é contínua e essa função aqui também é contínua, certo? Essa função aqui é contínua na reta toda. Então, olha só, entra um s não negativo, sai raiz de s não negativo. Então, vai entrar aqui gente não negativa e sai o cosseno dela. Como composição de contínuas é contínua, então eu ganho de graça que essa função é contínua na reta toda. Então, o teorema fundamental do cálculo é aplicável, porém, quando a gente usa o teorema fundamental do cálculo, a gente soma de uma constante até x, e não de x até uma constante. Então, você tem que ter cuidado agora, quando você for usar isso. Tá? Esse cuidado aqui, eu vou já escrever isso desse jeito. Em vez de somar de x até 1, eu vou somar de 1 até x, ok? Só que quando você faz a troca, né? Ou seja, esse cara subiu, esse cara desceu. Quando você faz essa troca, aqui você tem que ter um sinal negativo para corrigir. Ok, então agora está pronto. Quanto que é g' de x? G' de x vai ser a derivada disso aqui. Aqui tem o menos alguém. Como que eu derivo menos alguém? É o menos a derivada do alguém. Então, eu vou ter aqui menos, tá? A derivada disso aqui com relação a x. O teorema fundamental do cálculo diz que isso é exatamente cosseno de raiz de x. Então, onde veio esse menos? Simplesmente pelo fato da gente trocar o x aí com 1, né? Trocar os limites de integração, a ordem deles. Perfeito? Agora vamos para um outro caso. Tá? Sempre aplicando o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Exercício 13, eu acho que é um exercício interessante. Tá? A gente define uma função f como sendo integral de 1 até e elevado a x de ln de s ds. Ok? O que está sendo feito aí, né? É uma parte agora curiosa, né? Porque eu estou somando de 1 não até x, até uma função de x. Tá? Então, vamos só fazer um desenho aqui rapidinho.
X, melhor, já que tem S na jogada ali, vamos marcar aqui o S e o outro eixo as imagens, né? Quem a gente está integrando? O logaritmo de S. Então, vamos ver aqui o logaritmo de S. Função é mais ou menos isso, né? Aqui está o log de S. Então, ponto 1, né? Nossa referência aqui. Tá? E o que estou fazendo? Eu estou somando de 1 até a exponencial do x que entra. A função é ln de S. Por exemplo, só um rascunho aqui. Quanto seria, por exemplo, f de 0? A integral de 1 até exponencial de 0, de ln de S ds. Só que exponencial de 0 é 1. Somar de 1 até 1 dá 0. Então, essa função f, com certeza, a imagem do 0 seria 0. Agora, se eu tirar o 0 daqui e substituir, por exemplo, vamos pegar um outro x, 1, então eu estaria somando, o f de 1 seria o quê? Seria a integral de 0, de 1 até a exponencial de 1, até o e, de ln de S ds. Quanto a isso? Não sei a priori, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Tá? F de 1 é exatamente esse número, e esse número é essa área ali. É isso que a gente quer que vocês entendam. Dá para fazer essa conta? Achar uma primitiva? Até dá, mas ela não é tão trivial, ok? Mas é possível, ok? O fato aqui é que, vamos esquecer essa ideia de calcular de forma exata, né? Eu quero que vocês entendam o que essa função aqui integral faz, tá? Agora, o que eu gostaria de fazer? Vamos apagar aqui. O que o exercício pede? Ele pede para a gente calcular f de x. E daí, como que funciona agora? Dá para usar o teorema fundamental? É só aplicar esse cara aqui no E na x? Não. Por que não? Porque eu estou somando de uma constante, que é 1, até uma função de x. Então, como que eu vou fazer? Vou ter que adaptar isso. E como adaptar isso? Regra da cadeia, né? Porque se esse cara aqui eu chamar de u, por exemplo, a integral de 1 até u, eu posso pensar em derivar em u, tá? Então, explicando aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Vou fazer o seguinte. Eu tenho uma função, né? Vai entrar um x aqui. Então, vai entrar um x. A primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar essa função de u, tá? É como se eu estivesse escondendo o e na x ali como sendo u, tá? Então, esse cara aqui é o u. Ok? Então, primeira coisa, dado um x, a função u associa o número e na x. Tá ok? E depois tem uma outra função, que para cada x, eu vou chamar de f grande, tá? Só nomes, ok? Entra x e eu calculo a integral de 1 até x de ln de S ds. Observa que eu tenho uma função u, que para cada x associa na x, e observe mais uma coisa. Se você pegar u' de x, quanto que é a derivada de u com relação a x? É a derivada de e na x com relação a x. Então, eu sei derivar essa função. Tá? E mais outra coisa, é que a f grande, eu também sei derivar. Se você pegar f grande como função de x, ela é dada por isso. Certo? Claro que eu sempre tenho que ter cuidado aqui. O s aqui, ele tem que ser um cara maior que zero. Eu estou sempre enxergando daqui para frente. Ok? Então, essa função aqui é contínua de zero, exclui o zero, até mais infinito. Então, esse x aqui, as possibilidades para ele são números, nesse caso aqui, são números positivos. Tá? Só que isso vem a calhar, se você olhar aqui, né? Porque na x é sempre positivo, então isso aqui vai fazer sentido para todo x real. Ok? Então, isso é uma coisa importante. Tá? Agora, observa. A função que para cada x associa isso aqui tem derivada, e eu conheço, usando o teorema fundamental do cálculo, né? Se esse x aqui for não negativo, então se esse x for não negativo, tem uma restrição nele, essa função tem derivada. E a derivada é exatamente o integrando aplicado em x. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou anotar aqui, ó, u' de x é na x, e f' de x, pelo teorema fundamental do cálculo, é exatamente ln de x. Ou seja, eu tenho duas funções aqui, u e f grande, que eu conheço as derivadas. Mas qual é a relação dessas duas funções com a função f que foi dada? A relação é mais ou menos simples. Quem seria f de x? Eu vou pegar um x e vou primeiro aplicar u, né?
Ou seja, entra x, primeiro vai sair E na x, porque o de x é na x. E depois eu aplico a f grande. Não é? Quanto que é f grande de u de x? Vamos lá. F grande de u de x. F grande, u de x é na x. Agora, o que a f grande faz? Ela pega o x e leva para a integral de 1 até aquele x do ln de s de s. Ou seja, é o f de x. Perfeito? O que eu estou dizendo aqui? Que, na verdade, a nossa f pequena é exatamente a integral de 1 até u de ln de s de s. Agora, eu uso a regra da cadeia para derivar a composição. Ou seja, a regra da cadeia me salva aqui. Quanto que é a derivada da f pequena? É exatamente a derivada da f grande na sua variável, aplicada em u de x, vezes a derivada da u com relação a x. Então, vamos lá agora. A derivada da f grande a gente tem aqui, ó. É exatamente ln aplicado no x. Então, ln, né, a derivada é ln aplicado no argumento. Então, vai ser exatamente ln de u de x. Ou seja, ln de u, né? Vezes u'. Quanto que é u'? É na x. Ok? Isso aqui é exatamente ln de E na x vezes E na x. E quanto é ln de E na x? É o próprio x. É x vezes E na x. Ok? Então, observe o seguinte. Eu vou, inclusive, apagar aqui para a gente fazer esse desenho, fazer essa continha agora de um jeito mais rápido. Eu quis motivar vocês a usar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que a gente faz? A gente esconde esse cara aqui como sendo u. Ok? Então, como que fica a derivada com relação a x? Né? Eu tenho a integral de 1 até u de ln de s de s. Essa conta aqui, quanto que é a derivada, certo? De integral de 1 até u de ln de s de s. Teorema fundamental do cálculo. Exatamente o integrando no ponto u. Então, vai ser exatamente o integrando no ponto u, que é na x, vezes u'. Ok? Eu sempre tenho que corrigir agora com a derivada da u, ou seja, é na x. Ou seja, esse x é a x. Perfeito? Que é o que a gente já tinha observado aqui. Tá? Agora eu quero dar uma dica para vocês aqui, só para ver, será que essa conta está certa e tal, né? Tá tudo certinho, tá? A gente fez as contas se preocupando com condomínios e tudo mais, né? Uma coisa bem importante aqui que eu chamei a atenção, mas observa, se a entrada aqui for um real qualquer, eu não me preocupo se é positivo ou negativo, não tem problema nenhum. O que é relevante aqui é que E na x é sempre positivo. Então, estou somando de 1 até um cara positivo, ln de s ds. E observa que a função ln, certo? Você pode somar num intervalinho com extremos, 1 e um cara positivo sempre. Então, o teorema fundamental se aplica para todo x real. Ok? Essa é a parte interessante. Tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção é do seguinte, vamos melhorar aqui de novo. Tem bastante coisa que a gente pode... Essa função integral aqui, será que eu consigo explicitar ela? A resposta é sim, eu consigo. Por quê? Vamos fazer uma continha aqui rapidamente. Pega a função s, ln de s, menos s, ok? Depois vocês vão entender no momento adequado como que eu achei essa função. E tenta derivar isso com relação a s. Então, vamos lá. Derivada aqui eu tenho um produto. Derivada do s é 1 vezes ln de s, menos s vezes a derivada do 1 sobre s, né? S vezes a derivada do ln de s, que é 1 sobre s, menos a derivada do s, que é 1. Isso ficou ln de s menos 1, é isso? Eu não gostei dessa função. Então, não é, por que eu não gostei? Porque não está fazendo o que eu quero. Então, vamos pegar s ln de s. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Vamos ver. A derivada do... Vamos aplicar o produto primeiro aqui, tá? Derivada do s é 1, tá aqui. ln de s está aqui. Mais, né? Desculpa, mais.
por isso que não estava fazendo serviço. Então, na verdade, eu gostei da função sim, é essa função mesmo, tá? Só que aqui na hora de derivar o produto, eu coloquei um menos, não sei porquê, tá? Então, observa, agora sim, eu tenho ln de s, está aqui eu tenho 1 menos 1, ou seja, 0. O que eu acabei de perceber? Que a derivada dessa função é essa. Opa, então eu tenho a primitiva dessa função. Logo, eu posso escrever então f de x como sendo a primitiva, que é s ln de s menos s, calculado de 1 até e na x. E quanto fica essa conta? Vamos abrir. O s é e na x, vezes o ln de e na x, que é x, vamos colocar aqui, certo? Menos e na x. Então, isso daqui, ó, foi exatamente essa função aplicada no e na x. Agora eu tenho que subtrair ela no ponto 1. 1 ln de 1 é 0, menos 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que essa função definida desse jeito, como eu consegui a primitiva, consegui, né, por um chute aqui, tá? Depois a gente vai ver como que procura a primitiva do ln de x, tá? Eu achei a primitiva, então apliquei o teorema fundamental do cálculo e reescrevi a função de uma forma explícita, tá? Quando eu posso fazer isso, eu posso pensar agora em derivar a função f. Como que eu derivo isso em x? A derivada do 1 é 0. A derivada do menos e na x é menos e na x. Só que agora eu tenho que somar a derivada de x e na x. Então, eu tenho a derivada do x é 1, vezes e na x, mais x vezes a derivada de e na x. Cancelo isso com isso, sobrou x e na x. Tá? Que é o que eu tinha antes. Só que esse cara aqui eu encontrei usando o teorema fundamental do cálculo parte 1 e regra da cadeia. Tá? E por aqui eu encontrei buscando a primitiva da função, que nem sempre é possível. Tá ok? Então, essa é a parte interessante aí do exercício. Então, estou fazendo uma solução um pouco mais completa, com mais detalhes, tá? Agora vamos para um outro exercício. Tá? E vamos lá. Outro exercício. Esse exercício não tem número nenhum, tá? É um exercício que eu tô propondo para vocês agora. Vamos definir uma função f da seguinte forma. Eu vou somar s quadrado de s, ou seja, a função conhecida, só que eu vou somar de cosseno de x até seno de x. Então, olha só, eu estou somando a função s quadrado desse número até esse número, ok? Se a gente for ver do ponto de vista de interpretação geométrica, né? Desculpa aqui o desenho, sempre me desculpe o desenho, nunca é bom. O desenho melhor de GeoGebra, ok? Tá? Se eu chegar aqui, por exemplo, e perguntar, vamos lá, quanto é f de 0? É a integral de cosseno de 0, que é 1, até seno de 0, que é 0, de s quadrado ds. Ou seja, eu estou somando de 1 até 0 s quadrado, ou seja, eu estou somando de 0 até 1 s quadrado, só que com menos na frente, ou seja, isso é menos 1/3. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, quanto que é f de π? F de π é integral cosseno de π menos 1. Seno de π, aqui, né? Seno de π é 0. S quadrado de S, ou seja, a integral de menos 1 até 0 de S quadrado, a gente sabe fazer a conta, né? S é cubo sobre 3, calculado de menos 1 até 0. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o que a gente está fazendo, de certa forma? A gente estaria somando de menos 1 até 0 a função S quadrado, tá? E essa areazinha aqui a gente já sabe que é 1/3, né? Ok? Isso é 1/3 porque é exatamente a integral de 0 até 1, é 1/3, ok? O fato é o seguinte: à medida que o x varia, tanto o limite inferior de integração quanto o limite superior de integração estão variando. A função que está fixa, perfeito? A função original. Tá? Agora, como que eu faço essa conta para achar a derivada dessa função? Tá?
Vamos tentar achar a derivada usando o teorema fundamental do cálculo e depois buscar a derivada usando vamos apagar aqui também, usando a primitiva conhecida, né? Então, usando o teorema fundamental do cálculo nos dois casos, tá? Vamos lá. Como os dois limites de integração variam com o x, eu não posso usar o teorema fundamental do cálculo direto, porque o teorema fundamental do cálculo exige que um dos limites seja fixo, ok? Agora, observa, a função que está integrando, ela é contínua na reta toda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar, dividir essa soma aqui em duas somas. Eu vou somar de cosseno de x até alguma constante. Qual constante? Aquela que você quiser. Pode ser 10, por exemplo, pode ser 0, pode ser 1000, quem você queira. Tá? S quadrado ds. Mais a integral agora é de 10 até seno de x s quadrado ds. Agora, aqui está invertido, né? Porque o teorema fundamental exige que o limite de integração inferior seja constante. Mas aí a gente já sabe como fazer, né? Coloca o menos aqui, 10 até cosseno de x de s quadrado ds, mais a integral de 10 até seno de x de s quadrado ds. Pronto. Isso implica, então, que a f' de x vai ser quanto? Novamente, eu tenho menos, então vai aparecer o menos aqui, porque eu vou derivar isso mais a derivada disso. Então, a derivada disso vai ser o menos vezes a derivada disso. De acordo? Então, o menos ficou aqui, agora eu preciso derivar isso com relação a x. Com relação a x, cuidado. Então, esse cara aqui, eu vou esconder como sendo u. Daí a pergunta, você sabe derivar a integral de 10 até u de s quadrado ds com relação a u? Sim, é o integrando no ponto u. Ok? Então, vai ficar exatamente u ao quadrado. Só que quem que é u? É o cosseno de x. Então, vai ficar menos, vamos colocar aqui menos, cosseno quadrado de x. Só que agora eu tenho que multiplicar pelo u', certo? Perfeito? Então, vezes a derivada do cosseno, que é menos cosseno. Mais, mesma coisa, pega esse cara e chama de u. Então, quanto que é a derivada disso aqui com relação a u? É integrando no ponto u, que vai ser exatamente o seno de x tudo ao quadrado, ou seja, seno quadrado de x, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x. Se a gente quiser escrever isso, vai ficar seno x cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x cosseno x. É isso aí. Tá ok? Agora, por outro lado, se quiser conferir o resultado, o que a gente faz? Em vez de fazer todo esse procedimento, como aqui eu tenho a primitiva fácil, a primitiva é s ao cubo sobre 3, calculado de cosseno x até seno x, ou seja, seno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno ao cubo de x sobre 3. Tá? E agora, quanto que ficaria a derivada nesse caso? Só para a gente conferir, né? Eu tenho a derivada de seno de x tudo ao cubo. Então, o 3 desce, né? Então, vai ficar 3, reduz uma unidade do expoente, vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Só que tudo dividido por 3. Menos a mesma coisa por cosseno ao cubo. 3 cosseno ao quadrado de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, dividido por 3. Tá? Agora, esse cara cancela, ok? Eu tenho aqui seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, ou seja, olha aqui embaixo, seno ao quadrado de x cosseno de x. Esse menos com esse menos fica mais. Eu tenho seno x cosseno ao quadrado. Está aqui. Ok? Esse é o exercício. Perfeito? Então, claro, nesse caso aí eu tive como fazer de duas formas, tá? Um outro exercício que seria bacana, então, exercício 57, a aplicação direta disso, você define uma função f grande de x como sendo integral de x até x quadrado de exponencial de s quadrado de s. Ou seja, agora
é aquele caso que eu não tenho primitiva disponível, né? Mas essa função, ela é contínua na reta toda. Então, observa, para cada x que você pega aqui, você vai ter integral de x até x quadrado, de uma função contínua. Ok? Então, eu posso imaginar essa função f aqui bem definida para todo x real aqui, né? Para todo x real, tá? E como essa função aqui é contínua na reta toda, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Como que fica f' de x? Agora, cuidar, né? Isso aqui não está no formato. Então, vamos fazer de novo como antes. Eu vou somar de x até onde? Até onde você quiser, pode ser o zero. Mais a integral de zero até x quadrado de e a s quadrado ds. E agora, esse limite de integração eu tenho que trocar. Então, vou colocar o menos na frente. Esse cara vai ficar zero, esse cara vai ficar x. Tá? Então, f de x, que é isso, eu consegui escrever desse jeito, a mesma coisa. Agora sim, quanto que é a derivada? A derivada disso aqui. Então, tem um menos ali. Agora, eu tenho exatamente na forma do teorema fundamental, integral de uma constante até x. Então, é simplesmente pegar o integrando e aplicar em x. Então, exponencial de x quadrado, mais. Agora, eu tenho integral de uma constante até uma função de x. Esse é o u. Então, eu vou ter que pegar integrando e aplicar no u. Então, vamos lá. Integrando. X quadrado ao quadrado é x à quarta, né? Vezes a derivada do u. Ou seja, menos é a x quadrado mais 2x é x à quarta. Pronto. Ou seja, eu tenho uma função integral definida desse jeito. Eu não consigo explicitar ela de forma exata. Tá? Na verdade, eu consigo explicitar se eu usar uma série aí. Depois a gente, quem for fazer cálculo 3 vai aprender um pouquinho de séries de potências, né? Séries de Taylor, né? E daí você tem como explicitar isso aqui. Mas sempre que você precisar calcular um x, é um somatório infinito, tá? Preciso estudar um pouquinho isso. Mas o que eu sei é uma expressão na forma explícita para a derivada dela, usando o teorema fundamental do cálculo. Ok? E é isso aí. Agora, né, um último comentário, um último exercício. Ele é um exercício mais trabalhoso, mas é um exercício bacana, né? E quando a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, quando a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, a gente sempre se preocupa que a função f seja contínua. Ninguém está falando que ela precisa ser derivável, né? Basta a continuidade, ela pode ter quinas. Tá? E esse exercício ele tenta simular um pouco isso, né? Para mostrar que a continuidade é mais do que suficiente. Tá? Então, o exercício é o seguinte, ó. Vamos pegar uma função f, que ela é definida da seguinte forma. Ela é definida por partes, tá? Ela é zero se o x for menor ou igual que zero, tá? Ela é x se o x for maior ou igual que zero e menor ou igual que 1. Eu estou deixando menor ou igual aqui porque, tanto por aqui quanto por aqui, o resultado é o mesmo, né? A função é contínua, tá? Ela vai ser 2 menos x se o x for maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Novamente, no ponto 1 vale 1, no ponto 1, se for essa expressão, também é 2 menos 1, que é 1. Tá? E ela vai valer 0 se o x for maior ou igual que 2. De acordo? Então, olha só, eu vou precisar fazer um desenho aí dessa função, tá? Do gráfico dela, na verdade. Ninguém desenha a função, a gente desenha o gráfico, né? Na verdade, isso é um desenho da função, né? Talvez. Tá? Enfim, vamos ver o que acontece com o gráfico, tá? Se o x for menor ou igual que 0, é 0. Então, vamos colocar aqui uma possibilidade de gráfico aqui, né? 0. Tá? Se o x estiver entre 0 e 1, vamos colocar 1 aqui, ó. 1 aqui, o 0 está aqui, né? Ela vale x, então ela vai fazer isso aqui. Vai ficar uma quina aqui, né? Já perco derivabilidade aí. Ela vem aqui até o ponto 1. Se o x for do 1 até o 2, ela vale 2 menos x, ou seja, é a reta menos x deslocada 2 unidades para cima, então vai colar direitinho aqui. Só que, novamente, eu tenho uma quina aqui, tenho uma quina aqui, né, e vou ter uma terceira quina aqui, daí para frente vale 0. Ok? Essa é a função, tá? Essa é a função f.
O que a gente está querendo agora? Eu vou definir uma outra função aqui, em vermelho, vamos colocar aqui, essa daqui, ó. Vamos colocar aqui, g de x vai ser quem? Deixa eu colocar na canetinha com espessura menor, né? Eu vou definir aqui g de x como sendo que eu vou integrar desde o 0 até o x a função que foi dada. Ok? Se vocês preferirem, aqui em vez de x a gente pode chamar de s, tá? E a função que foi dada é y igual a f de s. Tá? Só para não confundir, né? Aqui o x está entrando como argumento da função g. Então, o que eu estou fazendo aqui? G de x eu estou somando do 0 até x a função que foi dada. Tá? O exercício pede primeiro para você tentar buscar qual a expressão explícita da função g. Tá? E é isso que eu vou ajudar a fazer. Tá? E depois a gente vai ver que o resultado é bacana. Tá? Então vamos ver. Quem é g de x? Obviamente que a g de x ela vai ter vai ter várias expressões também. Tá? Então observe o seguinte, vamos lá. Suponha que você pegue um x aqui nessa região aqui, um x menor ou igual que zero. Então vamos lá, rascunho aqui. Eu vou pegar um x menor ou igual que zero. Quanto que é g de x? Eu estou integrando de 0 até esse x, de f de s ds. Então olha só, eu estou pegando um x aqui, por exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou somando desde o 0 até esse x aqui a função. Só que a função é nula no intervalo com extremos 0 e x. Então, essa função é nula. Então, você vai somar 0 de 0 até x, ou seja, essa resposta é 0. Ou seja, vamos lá, g de x dado por isso, se esse x for negativo ou 0, essa soma vai ser 0. Vamos colocar aqui, se o x for menor ou igual que 0. Perfeito? Então, tá ok. Vamos apagar esse x aqui, tá? Vou apagar ele aqui. E vou apagar o nosso rascunho aqui. Eu quero fazer as contas aqui, tá? Agora vamos supor que eu pegue um x que é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, onde que eu estou pegando o x? Aqui nessa região aqui, ó, tá? É o seguinte, eu vou apagar aqui esse. Ok? Então, estou pegando um x aqui nessa região aqui. Quanto é g desse x? Então, vamos lá, vamos pegar um x. Por exemplo, suponho que é esse x aqui. O que é g desse x? A g desse x é somar de 0 até aquele x a função f. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu estou somando? Na verdade, eu estou buscando essa área aqui, não é? Ok? Perfeito? Só que observa, essa área aqui é exatamente a área de um triângulo. De base x e altura, como essa reta aqui é a reta y igual a x, a altura é x também. Então, base x, altura x, base vezes altura x vezes x quadrado, dividido por 2. Ok? Vai ficar aqui x quadrado sobre 2, se o x for maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Observa aqui que para x negativo ou 0 vale 0 e para x positivo, perto de 0 ou sendo 0 também, é x quadrado sobre 2. Então, essa função aqui, pelo menos contínua, ela já é. Ok? Então tá. Agora vamos pegar aqui e vamos agora avançar. Vamos pegar o x agora maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Eu vou apagar aqui, tá? Só para mostrar onde está o x, né? Agora eu vou pegar um x nessa região aqui, ó. Ok? Vamos supor que eu peguei esse x aqui, ó. Tá? Então, observe o seguinte agora. Quanto que é a g desse x? A g desse x, entre 1 e 2, é somar de 0 até ele. Então, eu vou somar aqui, ó. Vamos pegar aqui, essa é uma parte importante. Eu vou somar isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá? Agora, observa que vamos marcar isso aqui, ó. Essa área aqui eu já sei quanto é. Porque se você pegar o x como sendo 1, a integral de 0 até 1, né, vai ser exatamente meio. Porque a base é meio, base é 1, a altura é 1. 1 vezes 1, 1 sobre 2, dá meio, né? Então, observa. Essa área aqui eu já sei, só falta computar essa área aqui. Tá? Então, nesse caso, se o x estiver entre 1 e 2, vamos marcar aqui o g de x. Quem vai ser o g de x? Vai ser exatamente a soma de 0 até 1, que é meio, mais... Agora eu preciso... O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um trapézio.
Essa é uma altura, essa é outra altura. Na verdade, essa é uma base e essa é outra base. Base maior, base menor, ok? Essa base aqui mede 1. Então, vamos colocar aqui. 1 mais. Essa base menor aqui mede 2 menos x. Só que eu vou multiplicar isso pela altura. Ou seja, quanto que é a altura? É isso aqui, que é exatamente o x tirado 1, subtraindo 1. Tudo isso dividido por 2. Tá ok? Então, observa que se você pegar um x entre 1 e 2, incluindo 1 e incluindo 2, tá? A gente está computando essa área aqui, que é a área de um triângulo, e esse triângulo tem área meio, mais a área de um trapézio, que eu fiz a conta aqui. Tá? Obviamente que essa conta aqui eu tenho 1 mais 2 menos x é 3 menos x, né? Então, você poderia apagar isso aqui, escrever aqui 3 menos x. Agora, observe, eu posso fazer essa conta e somar com essa, ok? E eu já fiz essa conta, tá? Espero que vocês façam aí, simplesmente eu tenho menos x vezes x dá menos x quadrado sobre 2. Então, esse é o termo x quadrado, né? Então, aqui eu tenho menos x quadrado sobre 2. Tá? Agora, você vai pegar os termos intermediários, que é 3 vezes x, 3x, menos x vezes menos 1 dá x, então eu tenho 4x. Só que quando você divide por 2, você tem 2x. Tá certo? E daí você tem que pegar aqui o 3 vezes menos 1, que é menos 3 meios mais meio, ou seja, menos 1. Se o x for maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Tá certo? Então, já tenho essa função aí. Tá? Agora, o que falta é o x maior ou igual que 2. Por exemplo, um x qualquer que seja aqui. Ó. Só que olha só, se você pegar esse x, por exemplo, maior ou igual que 2, vamos apagar esse símbolo aqui, vamos apagar esse x aqui também, né? O que vai ser a integral, né? Peguei esse x maior que 2, entra aqui. O que vai ser a integral de 0 até ele? De 0 até ele. Vai ficar a área desse triângulo mais um pedacinho com área nula. Só que a área desse triângulo aqui é exatamente essa área aqui que é meio, mais meio, ou seja, dá 1. X maior ou igual que 2. Tá? Então, observa, para fazer esse cômputo, o que a gente fez? Primeiro, entender o que significa integral. Usamos recursos de ensino fundamental e médio para compor a função g. Tá? É claro que a parte legal agora é você derivar essa função aqui, de acordo? E perceber que a derivada dessa função é exatamente essa função aqui. Tá? E olha, a função g não pode ter quinas, ok, gente? Porque a função g definida desse jeito, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada da g é a f. Então, a função g é derivável, ela não pode ter quinas. Tá? Então, uma sugestão é vocês fazerem esse gráfico no GeoGebra e perceber que não tem quina. Tá? Eu vou fazer aqui um desenho mais ou menos do que está acontecendo. Tá? E depois vocês podem verificar isso lá no GeoGebra com mais precisão. Ok? Vamos fazer o gráfico aqui, o que é relevante nesse gráfico. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ponto 0, aqui eu tenho ponto 1, aqui eu tenho ponto 2. Esses caras são importantes. Então, olha só, se o x for menor ou igual que 0, vale 0. A função g, tá? A função g vale 0. Agora, se o x estiver entre 0 e 1, vale x quadrado sobre 2. Tá? Claro que se o x for 1, se o x entra 1, vale meio. Então, vamos marcar aqui o meio. Certo? Então, marquei o meio. Então, se você marcar a função x quadrado sobre 2, você vai perceber esse gráfico aqui. Ó. Ela sai aqui do ponto 0 com derivada no 1 e faz isso. Esse é o gráfico da função x quadrado sobre 2 no intervalo de 0 até 1. Agora, se você vai do 1 até o 2, você tem exatamente essa quadrática aqui. Tá? Essa quadrática no ponto 2, se você fizer a conta aqui, ela vale 1, porque tem que ser área 1, né? Essa areazinha aqui, ó. Tá?
Então, vocês vão ver que o gráfico vai ficar exatamente aqui. Ó. No ponto 2 ela vale 1. E ela chega lá desse jeito. E a partir do 2 é sempre 1. Ou seja, o que é a função g? Eu estou colando uma reta com um pedaço de quadrática, com outro pedaço de quadrática com uma reta. De tal forma que eu realmente estou colando. E obviamente que eu não tenho quinas, as quinas sumiram. Essas quinas aqui não existem. Porque na verdade são transições de área, né? Então não teria por que elas aparecerem. Tá? Obviamente que se você pegar a derivada aqui, ó, se você pegar um x negativo, quanto que é a derivada? É 0. Se você pegar um x aqui dentro, no intervalinho 0, 1, a derivada vai ser x. Ok? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Claro que no ponto 0 você teria que ver a derivada à esquerda, que dá 0, e a derivada à direita, que também dá 0. É exatamente essa transição aqui. Ó. Ok? No ponto 1, a mesma coisa. Entende? Tem uma transição aqui bonitinha. Tá? Esse exercício é um exercício muito bacana, tá? Que dizem pra gente o seguinte, ó, eu estou pegando uma função f, tá aqui, ela é contínua, mas eu tô me dando o luxo de desprezar a derivabilidade dela, né? Tem 3 quinas aqui, ok? Mas quando você faz a função integral aqui, né? Que são você vai pegando as parciais de soma, essa função que apareceu aqui, que é a g, ela é derivável, ou seja, a quina, ela some, ok? E a derivada, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Se a gente quer finalizar aí, a derivada é exatamente a f. Ou seja, a derivada da g num ponto x que você entra é f de x. Por exemplo, a g está aqui, ó. Vamos lá. Ó. A g está aqui, né? Se eu chegar e perguntar aqui no ponto 1, quanto que é a derivada da g? Ou seja, quanto que é g' de 1? Então, g' de 1 seria a inclinação da tangente aqui, não é? G' de 1 é exatamente f de 1. Quanto que é f de 1? F de 1 é 1. Então, essa reta amarela tem inclinação 1. Ok? A mesma coisa vale no ponto 2. Quanto que seria a derivada aqui no ponto 2? Quanto que é g' de 2? É f de 2. F de 2 é 0. Então, aqui. Se eu pegasse o ponto aqui 3 meios, quanto que é g' no ponto 3 meios? Vai ser f no ponto 3 meios. Então, 3 meios está aqui, é 2 menos 3 meios, ou seja, é meio. Então, aqui você vai ter uma reta de inclinação meio. É isso que diz o teorema fundamental. Tá? Esse é um exercício muito importante, exige um pouco da gente, né? Mas ele traz bastante informações aí sobre o teorema fundamental do cálculo em si. Tá? É isso, gente. Talvez um vídeo longo, mas com muitos exercícios, né? Muitos esclarecimentos aí sobre o grande teorema, né, do cálculo. Tá? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!